Olá, meu nome é Gabriel. Eu estou aqui para apresentar o meu projeto da prática Offline 2, cujo objetivo é simular um sistema de streaming com base no modelo cliente-servidor, desenvolvido totalmente em Java e implementando estruturas de dados do zero, sem o uso de bibliotecas externas. Executando o código do main, o nosso servidor ele carrega 1000 registros de um arquivo CSV que contém os 1000 filmes para a memória. E em seguida, o cliente ele realiza um warm-up de cache, onde ele busca 50, os 50 primeiros filmes para preencher uma árvore AVL, para simular um sistema de cache, que em seguida também vai ser usado para a política de eviction, que no meu caso eu uso o list recently used, e faz mais sentido. Aqui eu posso realizar uma busca por um ID, por exemplo, um ID que já está no cache. Vou colocar o ID 45. E aqui nós temos que a gente teve um hit e o sistema ele resolve essa busca localmente na árvore AVL em tempo log_n, sem precisar acessar outras estruturas. E o tempo de acesso do filme ao da Enter é atualizado e ele se torna o filme mais recente a ter sido pesquisado. Eu também posso fazer uma busca por nome, e ao fazer isso, o cliente aciona o servidor que usa uma tabela hash de strings que funciona como uma espécie de tradutor. Ele converte o texto para um ID numérico. Por exemplo, colocar The Matrix, que não está presente na árvore AVL. E com isso, nós vemos que deu miss no cache, e o servidor ele buscou o dado lá na tabela hash de strings, foi feita a tradução, e o cliente o adicionou à árvore AVL, adicionando o eviction, já que a capacidade máxima foi atingida, e removendo o acesso mais antigo. Para finalizar a execução, eu vou rodar uma bateria automatizada de 20 testes para ver as diferenças de desempenho ao usar ou não indexação. Aqui nós podemos ver a bateria de testes com duas consultas inválidas. E aí mostra que o filme não está cadastrado em nenhuma das consultas. Consultas no cache, que mostra a quantidade de comparações foram feitas em árvore. Todos atualizando o tempo de acesso do filme pesquisado. Consultas sem indexação, que faz a busca pela lista ligada, que vai gerar um número imenso de comparações, já que ele tem que passar a lista até a posição que se encontra o filme. Então nós sempre vamos ver um número bem grande de comparações. Em comparação com as requisições indexadas, que nós vemos que ao usar a tabela hash o número diminui drasticamente de comparações. E aqui vemos o eviction sempre em uso, quando a busca não é no cache. O filme sempre é colocado no lugar do mais antigo. Duas comparações e uma comparação. Esse comportamento que o culto de busca varia entre 1 e 2 ao buscar os dados na tabela hash é um comportamento já esperado, previsto no tratamento de colisões, porque eu usei um tamanho de tabela de 509, que é justamente o número primo mais próximo da metade da quantidade de registros de filmes, onde vai ficar uma divisão de 2 registros para cada espaço da tabela hash, onde eu uso encadeamento exterior, usando uma linked list nesses registros, para tratar as colisões. É por isso que, às vezes, quando o registro está no topo da lista ligada, é apenas feita uma comparação, ou quando ele está na segunda posição, é feita duas comparações para chegar nesse registro. Bom, passando para a estrutura do projeto, eu dividi o código em 4 módulos, onde cada um tem sua própria responsabilidade dentro da arquitetura. Dentro do pacote modelo, ele contém apenas a classe do filme, que é simplesmente uma entidade de dados que vai transitar entre as camadas do sistema. Já o pacote estruturas, ele contém os algoritmos das estruturas que foram criadas do zero. Por exemplo, a lista ligada, que vai funcionar como o armazenamento físico para os filmes, a árvore AVL, que vai funcionar como o cache e vai atuar usando o eviction, de acordo com o acesso dos filmes. E eu também criei duas tabelas hash, uma padrão para guardar os IDs e outra de string apenas para atuar como uma espécie de tradutor e índice secundário, simulando o funcionamento de um banco de dados, basicamente.
Já na parte de sistema, ele é dividido nas classes de servidor e de cliente. Esse pacote ele funciona basicamente como um gerenciador de banco de dados, simplesmente falando, já que a parte de servidor vai acessar tanto a lista ligada, quanto ambas as tabelas hash, a padrão e a de strings. Aqui pode-se notar a escolha de tamanhos para elas. Eu escolhi esse de 509, como eu disse previamente, para o tratamento de colisão com 2 filmes a cada espaço, o que permite que, com um aumento do número de filmes, o número se mantenha até bom e sem uma perda de processamento tão grande. Já na indexação de tabela de strings, eu preferi deixar ela em um número de quase 1 para cada espaço, um registro para cada espaço, pois verificar se strings são iguais tem um custo de processamento bem maior do que a verificação de inteiros. Então eu prefiro ganhar um tempo usando colisões na tabela hash padrão para poder manter essa segunda tabela mais rápida, para evitar o custo alto de processamento de verificação de strings. Ainda dentro do pacote de sistemas, nós temos a classe de cliente, que vai atuar basicamente como um proxy, que ele vai interceptar as requisições e vai operar a árvore AVL localmente, seja na função de requisitar os filmes e de preencher o cache inicial, ordenando os filmes por seu tempo de acesso. Já, para finalizar, nós temos o nosso pacote principal, né, que vai contar apenas com a classe main, que ela atua basicamente como uma espécie de interface gráfica para o usuário. Ela não acessa diretamente nenhuma estrutura de dados, o que garante um sistema bem modulado e onde cada pacote atua nas suas próprias responsabilidades. Bom, para finalizar, as observações e as lições aprendidas, eu imagino que o principal aprendizado foi ter que lidar com as colisões de hash e entender o custo computacional de processar essas comparações. Eu implementei o método da divisão para calcular o endereço base e usei encadeamento exterior por linked list para tratar as colisões, manipulando o ponteiro dentro de uma table para as entradas hash. Sobre a escolha do tamanho das tabelas, eu escolhi diminuir a tabela hash padrão para permitir um fator de carga próximo de 2, para assim ter 2 filmes por registro, já que vai se tratar de uma comparação de inteiros. E deixei a tabela hash de strings com tamanho de 1021 para baixar o fator de carga para próximo de 1, para priorizar evitar as colisões nessa tabela, já que o método de comparar strings ele é muito mais custoso em fator de processamento do que o de comparar inteiros. Imagino que isso seja realmente o fator de mais aprendizado durante a execução desse projeto e agradeço a atenção.